Olá, alunos, tudo bem? Quanto tempo, hein? Não nos vemos. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, tá? Família, tudo em ordem. Tá, então essa semana, né, eu pedi para vocês fazerem uma parte do caderninho do Aprender Sempre, né? Que é esse que vocês receberam lá na escola, tá? Dá para ver aí, ó, o caderninho azul, sexto ano. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou explicar para vocês como que deve fazer cada etapa. Se ficou muita dúvida, vi que alguns pais estavam me perguntando que não sabia fazer algum determinado assunto, tá bom? Então, eu vou começar a fazer com vocês aqui, respondendo, e vou dar um tempinho, vou explicando. Vocês podem ir parando o vídeo, né? Assim vocês fazem antes de ver a resposta, tá? Então se policiem aí, tá? Eu vou explicando e já vou respondendo, mas você pode parar o vídeo, dar um pausa no vídeo e fazer sozinhos, tá? Depois confere o que o professor fez, tá bom? Então vamos lá. Então a primeira habilidade aqui era para vocês, então a gente vai calcular, né, o resultado de uma multiplicação e divisão de números naturais. Tá? Aí vem o primeiro exercício. Analise as estratégias, formas de resolução utilizadas por 4 alunos para calcular a multiplicação do número 122 por 13. Então, observem lá, o que Pedro fez? Pedro ele armou a continha, né? Ó, ele pegou lá o 123, multiplicou por 13 e fez os cálculos, né? Então, ó, 3 vezes 2, 6. Depois, de novo, ó, pegou esse número 3, multiplicou com o número 2 aqui na casa da dezena, ó, 3 vezes 2, 6. Ele pegou o 3, multiplicou por 1, 3. Muito bem. Daí, o que ele fez logo em seguida? Ele vai, né, dar um espacinho aqui, ó. Normalmente na sala de aula a gente coloca um maisinho aqui, né? Então ele pegou esse número 1 e multiplicou com o 2, deu 2. De novo, 1 vezes 2, está aqui. Depois 1 vezes 1, está aqui. Depois ele vai somar esses resultados que estão no meio. Então 6, 6 mais 2, 8, 3 mais 2, 5 e 1. Então aqui eu obteve o resultado lá, 1586. Então essa foi a forma que Pedro fez a multiplicação, que todo mundo já conhece, é a normal. Aí veio a amiguinha dele, a Leila, né? E aí ela fez uma maneira diferente aqui de se chegar na mesma resposta. Então vamos observar como que ela fez, né? Então ela pegou somente esse número 3, tá? Da unidade e multiplicou aqui em cima com 2. Então ela obteve 6, tá? Logo em seguida, ele observou que quando ele multiplica esse 3 aqui com a... Observe que aqui nós temos a casa da unidade, aqui nós temos a casa da dezena e aqui da centena. Então, a hora que ele multiplicou esse 3 com a unidade, deu 6 unidades. Já o 3 vezes 2 dá 6, mas como ele está multiplicando com dezena, observe que o 2 é como se tivesse duas dezenas. E o que é duas dezenas, né? A gente não pode esquecer que duas dezenas é igual a 20 vezes 10, ou seja, 2 vezes 10, 20, né? São 20. Então, quando ele multiplica 3 vezes 2, dá 6, então 60. Então, tem 6 unidades, ou melhor, 6 dezenas, correto? Depois, ela pegou o 3 e multiplicou com esse 1, só que esse 1 é uma centena, né? E uma centena, nós sabemos que é 100. Então, ao multiplicar 3 vezes 100, 300. Tá certo? E depois que ela fez, ó, essa primeira etapa aqui, ó, ela multiplicou, então agora ela usou esse número 3. Agora ela vai para o número 1, tá? Que está aqui embaixo. E, de novo, esse 1 multiplicado com duas unidades, nós vamos ter 20, né? Tá certo? Por que é 20? Porque, na verdade, eu estou multiplicando uma dezena vezes, ó, eu estou multiplicando uma dezena, que é 10, vezes 2. Então, ela colocou 20, está aqui. Depois, ela pegou, nós temos aqui a dezena, que é 10, multiplicou com outra dezena, que é duas dezenas. E ao multiplicar 10 vezes 20, tá? Ela vai ter 200. Ela registrou aqui nessa linha.
Depois, ela tem o 10 e vai multiplicar com o 100, que é a casa da centena. Então, ela vai obter 1000. E registrou todo mundo. Aí, depois, o que ela fez? Ela só somou linha por linha. Ó, unidade, aqui deu 6. Aqui na casa da dezena tem o 6 mais 2, 8. Na casa da centena, ela tem 3 e 2, 5. E na casa da milhar, tem apenas 1. Então, ela conseguiu obter o mesmo resultado. Se observa, então, que é uma maneira diferente de fazer, né? Da multiplicação de 122 por 13. Então, primeiro ele multiplica esse 3 com formato de unidade, vezes a cada representação lá em cima. E depois esse 1, que está na casinha da dezena, que é nosso caso do 10, e multiplica com cada elemento que está lá em cima. Aí, André, vamos ver uma forma que o André fez a continha. Então, André, olhando aqui, a gente observa que André pegou 122 vezes 13 e fez basicamente ao contrário, né? Ele pegou esse 122 e multiplicou por 10, tá? Ó, ele pegou esse 123 porque aqui ele pegou ele fez ao contrário, tá vendo esse 1 aqui, ó, não é o nosso 10? Então ele pegou esse número e multiplicou a 122 que está lá em cima. Então isso é o resultado 1220. Depois ele pegou essas três unidades e multiplicou com o número que está lá em cima, 122. Então ele obteve 366. E em seguida ele somou todo mundo. Tá? Então essa foi a forma que Marcos utilizou para resolver a continha. Então ele fez da dezena para a unidade. Então ele multiplicou, fez ao contrário em relação que a Leila fez. Vamos ver Marcos. Tá? Então, Marcos montou uma tabelinha, tá? Onde ele separou exatamente aqui, ó, por exemplo, ó, aqui nós temos a casa da centena, aqui nós temos a dezena e aqui tem a unidade. E aqui ele tem a dezena e aqui a unidade, que são os números, tá? Que ele vai fazer o cálculo. Ó. 100 mais 20 mais 2 é o 122. E aqui, né, 10 mais 3 é o 13. E aí, ele vai multiplicar fazendo combinações. Então, por exemplo, 10 vezes 100, 1000. 10 vezes 20, 200. 10 vezes 2, dá 20. Tá? E essa linha aqui é a linha do total. Então, se ele somou 1000 mais 200 mais 20, dá 1220. Daí ele vai pegar a unidade. 3 vezes 100, 300. 3 vezes 20, 60. 3 vezes 2, 6. Aí somando 300 mais 60 mais 6, 366. E aí, aqui também ele vai fazer o total ó, nessa coluna. Então, o que ele vai fazer? Somando aqui 100 mais 1000, né? Perdão, aqui ó, 1000 mais 300, 1300, tá? Então, tem que somar isso aqui, essa parte aqui. Depois, somando 200 mais 60, 260. Então, 20 mais 6, 26. E, por fim, né, o total do total, 1220, 366, é 1586. Então, são 4 maneiras diferentes de se fazer multiplicações, tá? Cada um no seu estilo próprio. Então, são as formas de você resolver, tá? Aí, a ideia aqui é escolha uma estratégia de forma de realização que você considerou mais fácil e descreva com suas palavras qualquer multiplicação desse modo, tá? Então, o que você, olhando lá as multiplicações, você deve observar o que você mais gostou, né, dos cálculos que nós fizemos, tá? Qual daquelas multiplicações você acha mais fácil? Que é a do Pedro, que é a multiplicação tradicional, que é o da Leila, tá? Que ela faz multiplicações por etapas, né? Assim como o André faz ao contrário, e o de Marcos, que ele faz uma tabela, tá? O de Marcos, só para ficar registradinho aqui, né? Ele faz uma tabelinha assim, né? Desta forma. Então aqui ele vai colocar, como é um número 122, então tem lá centena, dezena
e unidade. Então ele colocou, ele tem uma centena, ele tem 20 dezenas e tem 2 unidades. E aqui, ó, né? E aqui ele está multiplicando por 13, né? Então, seria uma dezena, 3 unidades. Tá? Então ele fez a combinação aqui. E aqui ele tem mais uma coluna, que seria a coluna do total. Tá? E aqui também tem mais uma linha, que é o total. E aí ele fez a combinação. Tá? 10 vezes 100, 1000. 10 vezes 20, 200. 10 vezes 2 dá 20. E aqui ele vai somar, tá? O resultado. Tá? Depois, ele fez lá 3 vezes 100, 300. 3 vezes 20, 60. 3 vezes 2, 6. Tá? E aqui ele vai ter então a soma, né? A soma que eu tenho lá, 1000 mais 300, 200 mais 60, 260 e 20 mais 6, 26, tá? E aí, com essas informações, ele vai somar, tá? Então ele consegue somar lá 1.300 mais 60 mais 26, então ele vai ter lá o 1.586, tá? É isso. Né? Aqui nós temos 1000 mais 200, então nós temos 1220. E aqui nós temos 366, que somando também dá, então, 1586. Tanto somando nesse sentido aqui da coluna ou da linha, nós temos o resultado. Então aqui escolha uma estratégia que você considerou mais fácil para fazer e descreva com suas palavras, tá? Então aqui é a resposta pessoal de vocês. Indo para o outro exercício, tá? Então nós temos a seguinte situação. As divisões propostas no quadro 1 e 2 a seguir são exatas. Preencha os quadros pensando em uma maneira de não gastar muito tempo fazendo continhas, tá? Então, por exemplo, dividendo divisor. Então, vamos pensar o seguinte: o que é dividendo divisor? Então, as operações da divisão, a gente tem que, né, nós temos o dividendo, vou montar ela na chave, tá? Dividendo, divisor, quociente e resto, né? Então, essa é o algoritmo de uma divisão. Dividendo, divisor, quociente e resto. Tá. Então, se o dividendo é o 6, é como se tivesse o 6 estivesse aqui, ó, 6 dividido por 3. Qual é o quociente, né? Então, aqui a gente tem lá 6 dividido por 3. Aí você vai preencher isso aqui, né? Vamos fazer aqui rapidinho. Então, 6 dividido por 3 é 2. Aí, 12 dividido por 6. Quociente, 2. 24 dividido por 12 também dá 2. 18 dividido por 24 também dá 2. Então, observe o quadro 1. Compare os números da coluna do dividendo de uma linha para a outra. O que você percebeu com os números da coluna dos divisores? Então, observe, né? Retomando aqui. Compare os números da coluna dos dividendos com uma linha para a outra. O que você percebeu com os números da coluna dos divisores? Então, a gente percebe que na coluna dos divisores, né, sempre é a metade em relação ao dividendo, né? Você pode perceber que se o dividendo é 6, o divisor é metade. Se aqui é 12, o divisor é metade de 12. Aqui é 24, nós temos o 12. Aqui é 48, aqui nós temos 24, tá? Então, o que a gente percebe aqui, então, com os números da coluna dos divisores, é que sempre é a metade em relação ao dividendo. Então, você acrescenta aí, tá? Escreve aí. Aqui,
na outra parte. O que a gente observa é, se multiplicarmos o dividendo 6 por 5 e o divisor 3 por 5, e dividirmos o resultado, qual será o quociente? Explique. Então, a gente tem lá o 6. Né? Se nós pegarmos o 3 e vamos multiplicar o dividendo 6 por 5. Então, 6 vezes 5, quanto é? 30. E o divisor que nós temos, 3, e multiplicarmos também por 5. Então, 3 vezes 5 é 15. Tá? E fazemos a divisão. Se nós fizermos a divisão com esses novos resultados, o que a gente vai obter? Então, se nós pegarmos o 30, né, e dividirmos por 15, qual é o resultado disso tudo? Né? Qual é o resultado? Então, se observar que é 2, porque o 15 é metade, né? 15 vezes 2 dá 30. Então, quando eu multiplico tanto o dividendo como o divisor pelo mesmo valor, então ele não vai alterar a resposta, tá? É isso que ele acontece aqui nesse exercício. Bom, nessa atividade aqui, né, nós temos o quadro 2, para a gente observar aqui. Então, vamos primeiro preencher aqui, ó, sem pensar muito, né? Então, dividendo 6 divisor 3. Então, dividindo aqui, nós temos um quociente 2, né? Depois, 12 dividido por 3, nós vamos ter o 4. 18 por 3, teremos o 6. O 24 por 3, nós vamos ter 8. E 30 por 3, nós vamos ter 10. Então, comparando aqui a coluna do dividendo, todo nosso dividendo aqui, de uma linha a outra, o que a gente percebe? Então, daqui para cá, a gente observa que multiplicou por 2, né? Ou somou mais 6, né? Porque do 12 para o 18, também somou mais 6. Isso que nós observamos. Daqui também, ó, mais 6, daqui também mais 6. Ou seja, está sempre aumentando de 6 em 6. E o que acontece com os divisores? O divisor manteve-se sempre o mesmo. Então, a gente observa que se eu tenho um divisor sendo 3, né, todos os múltiplos que eu tenho aqui, ó, os múltiplos do 6, que são 6, 12, 18, 24, 30, todos eles, né, possuem como divisor comum o 3, tá? Então, o 3 é divisor comum de cada um deles. Então, não importa, né, se eu estou aumentando aqui a mesma família, né, dos múltiplos de 6. Então, todos eles continuam sendo divisores do 3. Tá? Isso que acontece. Se multiplicarmos aqui o 6 pelo 10, então vamos fazer aqui, ó, 6 vezes 10. Tá? Então, 6 vezes 10, nós vamos ter o 60. E se pegarmos aqui e mantermos o nosso 3 como divisor, né, então 60 dividido por 3, o quociente aqui, ó, também é um divisor do 6, porque basicamente esse quociente aqui, era o 2 que multiplicou por 10, né? 20 é 2 vezes 10. Então observe que ao multiplicar aqui o dividendo por 6, o quociente também foi multiplicado por 6. Então aqui ele não perde as propriedades, tá? Então tanto 60, né, dividido por 3 vai dar 20, né? Porque aqui nós temos o 6 vezes 10 e aqui nós vamos ter 2 vezes 10. Então, observa-se que se eu multipliquei por 10 aqui, o quociente também multiplica por 10, e não, né, não alterando o nosso divisor aqui. Então, o 60 também é um divisor do 3. Tá? Vamos lá, observar essa divisão. Então, nós temos uma divisão aqui, né, do 2.912 dividido por 14. Então, vamos descobrir se tem algum erro aqui nessa continha, né? Bom, simplesmente você observa que o formato que deixou essa divisão não está coerente. Porque quando nós dividimos, né, quando nós começamos aqui, vamos pegar aqui, aqui embaixo, né, vamos corrigir, vamos fazer a correção corretamente.
Por quê? Uma vez que, se nós pegarmos o 14, fazemos uma provinha, 14 vezes 28, isso aqui, 8 vezes 4, 32. 8 vezes 1, né? Ó, nós temos que fazer 8 vezes 1, 8 mais 1, né? 8 mais 3, perdão, 11. Ao pegarmos 2 vezes 4, nós temos 8. 2 vezes 1, 2. Então, fazendo a soma, 392. Então, não pode ser, né? Não é o mesmo valor. Então, essa conta é errada. Aonde que está o erro? Né? O erro está nesse deslocamento aqui, né? Esse 28. Por quê? Quando ele pegou 29 e dividiu por 14, né, ele considerou valendo 2. Porque 14 vezes 2, isso dá 28. Então, esse 28 não era para estar aqui, era para estar aqui, ó, né? Nessa linha aqui. Aqui embaixo, e não do lado de cá. Ao colocar aqui embaixo do 12, ele erra totalmente a conta, tá? Então, por isso que essa divisão está errada. Tá. Nessa divisão aqui, ó, nós temos 97 dividido por 9. Bom, se a gente pensar, o 97, né, nós temos exatamente aqui 90 mais 7, né? 97, 90 mais 7. Quando nós dividirmos isso por 9, observe que só esse 90 equivale a 10, tá? Então, ele vale 10. Então, 10 vezes, quando nós multiplicamos aqui 10 vezes 9, né, vai dar 90. Então, ele basta pegar apenas uma única unidade aqui, tá? Então, ao abaixar o 7, né, ele vai observar que esse 7 ele é insuficiente lá, né? É um valor insuficiente. Então, ele vai ter que colocar mais um zero e um zero aqui, ó. Seria um 0, para continuar essa conta. Então, essa divisão também não está correta. Então, vamos fazer essa divisão correta aqui embaixo. Ó, então, a gente tem que pegar 29 e dividir por 14. Como nós já vimos, isso vale 2. Ao fazermos a volta, né, 2 vezes 14 dá 28. Colocamos aqui embaixo, fazemos um sinalzinho de menos e vamos fazer a subtração. Então, 29 menos 28, isso dá o inteiro. Tá? Então, nós devemos agora nós temos direito a baixar esse número e continuar o cálculo. Ao baixar esse número, a gente percebeu que esse 11 ainda é menor que esse 14. Então, eu vou ter que abaixar mais um número. Ao baixar esse 2, eu tenho que acrescentar um zero para compensar a conta, tá? Para compensar essa conta. E aí nós vamos ter 112 dividido por 14. E agora, como que a gente pode pensar? Bom, a gente sabe, por exemplo, que de 14 em 14, nós fizemos um teste. 14 vezes 8, por exemplo. 8 vezes 4 dá 32. Né? Então, 8 vezes 1 dá 8, mais 3, 112. Tá? Olha só. Então, nós vamos ter que, se nós pegarmos o 8, vai dar exatamente aquilo que nós queríamos. Então, nós temos aqui menos 112, que o resultado é 0. Tá? Então, o resultado correto é 208. Já na segunda divisão, a gente vai comparar o 9, que é a unidade que eu tenho, e o primeiro elemento aqui desse meu número, então, que é 9. Então, ele precisa ser maior ou igual ao meu número que eu estou referindo. Então, esse 9 já é equivalente, então eu basta dividir. 9 dividido por 9 é uma unidade. Então, ao voltar aqui, eu tenho o resto 0. Devo abaixar o 7, né? Ao baixar o 7, a gente observa que esse 7 ele é menor que o 9. Então, eu tenho que acrescentar essa conta. Tá? Nós devemos acrescentar essa conta. Devemos acrescentar um 0. E ao acrescentar esse 0, a gente tem que compensar aqui por um 0 e uma vírgula. Por que isso? Porque nós temos que entender que 97 vezes dividido por 9, a gente tem que 90 mais 7 é o nosso 97. Então, eu tenho 10 vezes, né? 10 vezes 9, que é o equivalente a 90. Então, por isso que eu tenho que colocar um zero. E para continuar essa conta, a gente acrescenta uma vírgula
e vamos fazer a continuação, tá? Então, 70 dividido por 9, o que a gente tem próximo lá? Nós temos que, na tabuadinha do 9, nós temos que o 9 vezes 7, né, é equivalente a 63. E que 9 vezes 8 equivale a 72, então passa. Então nós devemos pegar exatamente o 7. Ao pegarmos o 7, fazemos 63, colocamos aqui embaixo, fazemos a subtração. Tá? Então 63 para chegar em 70, isso equivale a 7. Opa! Né? O que vai acontecer aqui? Vai aparecer uma repetição, uma recorrência de um mesmo número, né? Que eu devo continuar assim, colocando um 0, um outro 7. Né? Ao fazermos isso, vai sobrar um outro, vai dar 63, descontando aqui 70, sobra 7, e assim vai uma recursividade. Tá? Então vai sempre repetir. Tá? Nós chamamos isso de um número periódico, tá? Nós chamamos de uma dízima periódica, quando nós temos uma repetição que a gente conhece desse número aqui, tá bom?